Olá, tudo bem? Espero que você esteja muito bem. E vamos aproveitar mais esse dia de quarentena que nós não podemos sair para estudar um pouco mais a respeito da palavra de Deus, porque é ela que nos conduz à salvação. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos conhecer a verdade que Deus quer para cada um de nós. Hoje nós vamos falar sobre casa. Muitas pessoas sonham, em ter a sua casa própria. Alguns deles levam tempo, a vida inteira, e não conseguem ter uma casa própria. Outros começam até a construir, mas não conseguem concretizar a construção. E outros, como se diz, dão mais sorte, acabam recebendo de herança de algum familiar a sua tão sonhada e desejada casa. Nada como estar no nosso cantinho, por mais simples e humilde que seja. Mas eu não quero falar sobre construção de casa física, mas sim de construção de casa espiritual. Convido a vocês a ir para a Bíblia agora, no livro de 1 Reis. Vamos ver o capítulo 6, o verso de número 38, que diz assim: No mês de Bu, o 8º mês do 11º ano, o templo foi terminado em todos os seus detalhes, de acordo com as suas especificações. Salomão levou 7 anos para construí-lo. Aí mesmo, vamos ler agora o capítulo 7, verso 1. Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. 2 trechos muito interessantes, falando de Salomão, o homem mais sábio e mais rico que já existiu, conforme a Bíblia. E Salomão, ele recebeu a missão de fazer 2 construções. A primeira delas foi a casa do Senhor, a qual a Bíblia declara que ele levou 7 anos para construir o templo do Senhor. E levou esses 7 anos porque ele fez tudo de acordo com as especificações, as orientações que Deus tinha dado para ele. Ele foi muito detalhista. E o segundo trecho que nós lemos fala que Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio, ou seja, da sua própria casa. Temos aí 6 anos de diferença. 7 anos para construir a casa do Senhor e 13 anos para construir a sua própria casa. E que lições a gente pode tirar disso? A primeira delas é que para fazer a obra do Senhor, para levar adiante a casa do Senhor, requer tempo e planejamento. Os líderes da igreja não podem querer fazer a obra do Senhor de qualquer jeito, de maneira desleixada. Tudo tem que ser programado e planejado, porque Deus é um Deus extremamente organizado. E o segundo trecho que nós lemos se refere à construção da casa do próprio Salomão, que levou mais tempo, levou 13 anos para construir. Imagine aí Salomão colocando a pilastra no lugar e depois tendo que rebocar e colocar piso e fazer aquele processo inteiro, e pinta de uma cor, não gosta, faz de outro. Ele fez muitos ajustes até o ponto que ele chegou e olhou para sua casa e se sentiu satisfeito com aquela construção que ele tinha feito. Referente à casa espiritual, leva tempo para que tudo fique ajustado. Não é apenas eu levantar a minha mão e dizer que aceito ao Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Casa na Bíblia tem um sentido muito mais amplo. É o que eu lhe convido a ver agora em 1 Coríntios. O capítulo é o de número 6. 1 Coríntios, número 6. Nós vamos ler agora a partir do verso 19, que diz assim: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Olha que definição. Eu e você somos casa do Senhor, somos templo do Espírito Santo. Então a vida não é nossa, a vida não nos pertence, e tudo que fazemos ou deixamos de fazer
é algo muito importante e tem que ser feito para a honra e glória de Deus. Então Deus nos chama a atenção para ver como é que estamos administrando o templo de Deus que somos, cada um de nós. Que tipo de vida nós estamos levando? O que estamos fazendo com o nosso corpo físico? O que estamos fazendo com a nossa vida? Que testemunho nós estamos dando a despeito de Cristo? Então nós temos que ter muito cuidado, porque a casa, ela é admirada por aquilo que lhe permite ver. E para a gente finalizar, eu convido vocês agora a ler o livro de Mateus, capítulo de número 7, verso a partir do 24. Muito conhecido, que diz: portanto, que ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Para construir a minha casa espiritual de uma maneira aceitável a Deus, eu preciso obedecê-lo. Eu preciso alicerçar-me em Cristo Jesus, que é a minha rocha. Eu não posso confiar nas coisas do mundo, nos prazeres momentâneos, achando que está tudo bem. Não, muito pelo contrário. Aquele que ama o mundo desagrada ao Deus. Então, nós temos que alicerçar a nossa casa na rocha, que é Cristo Jesus, e não na areia, que é as coisas desse mundo. Cristo hoje está fazendo mais um apelo para mim e para você. Ele nos chama para organizar a nossa casa, para fazer uma faxina, tirar de dentro de nós tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E nós não precisamos fazer isso sozinhos, porque se for fazer sozinho a gente não consegue. Mas vamos fazer com a ajuda do próprio Cristo. E Ele vai nos ajudar a nos limpar, nos purificar, nos libertar de tudo aquilo que nos impede de servi-lo da maneira a qual Ele nos pede. Que você possa ficar bem e que aproveite mais essa nova oportunidade para aceitar a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida.